apareceu e desapareceu, tudo certo? Aqui. Bom, tá transmitindo. Começaremos em instantes. E não está disponível no momento, tente de novo. Meu Deus. Calma. Vamos. Ocorreu um erro, tente novamente mais tarde. Ai, meu Deus. Falei. 23. Por que tá 1h15 isso aqui, mãe? Não sei, Ju. Deixa aí e manda Bom, ver. tá transmitindo? Ao vivo, 20 segundos. Não tá transmitindo aqui ainda, não. Agora vai. Começaremos em instantes. Certo. Quer ficar? Posso deixar aberto aqui pra gente ficar... E vendo isso. Vendo como que tá? Tá mudo, né? Tá, ótimo. Bom. Seu áudio está aberto. Alguém tá ouvindo lá do YouTube.
áudios. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, a todas. Vocês estão me ouvindo? Agora, né? Que antes estava ouvindo e não era para ouvir. Mas agora eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Vou esperar aqui ver se o pessoal dá uma respondida no chat para a gente começar. Nossa, é grande. Bom, então, oficialmente eu vou começar essa transmissão, dando boa noite a todas, a todos. Espero que todos estejam bem e com saúde. E nesse momento que é muito desafiador para todo mundo. E dando sequência aos webinários promovidos pelo CIGESP, hoje nós trazemos um convidado especial, que é o Garcia. Né? Então, José Carlos Garcia é geólogo, formado na UFPR em 1977, fez mestrado no INPE em 92, tem 40 anos de experiência profissional na CPRM, trabalhou em muitas áreas, no mapeamento geológico, em recursos minerais, prospecção e vários outros. Esteve por 25 anos em cargos de gestão na CPRM, sendo que foi por 20 anos superintendente da regional aqui de São Paulo, até 2016. Foi também diretor de Geologia e Recursos Minerais em 2017. Atualmente, o Garcia ele é coordenador de Petróleo, Gás e Mineração da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Então, o Garcia ele vai falar sobre o acompanhamento das ações relacionadas às seguranças de barragens aqui no Estado de São Paulo. Então, passo a palavra para você, Garcia. Ok. Bom, boa noite, né, a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer bastante, né, ao Sindicato dos Geólogos de São Paulo, que nos fez esse convite e a gente tem uma oportunidade de fazer um trabalho. Eu acho bem interessante a respeito sobre barragens, né, de todos os tipos de barragens, né. Agradecendo ao CIGESP, também ao apoio, né, do IPT, da BGE, da FEBRAGEL, Federação Brasileira de Geólogos, né, da GEO Júnior, da USP, do CREA São Paulo, a Câmara Temática Metropolitana para a Gestão de Riscos, né, Ambientais e Urbanos, a Associação Paulista de Geólogos também, ou seja, todas as nossas instituições de São Paulo e algumas federais estão participando com a gente aqui, né. É muito importante, né, nessa discussão aí, de um tema, né, tão em amplitude de discussão, né, não como o coronavírus hoje, não estamos no mesmo ibope, mas realmente é uma área que a gente tem que tratar com muito carinho, com muito respeito e com muito conhecimento, né? E a gente está fazendo aqui, então, apresentar um trabalho. Você pode pôr o primeiro slide para mim, André, por favor? Para o primeiro slide. Ah, pois não. Mas eu não estou vendo na tela. Vocês estão vendo aí, o pessoal? Você não vê mesmo. Você não vai ver, não vai dar para tu ver a apresentação por aqui. Então eu tenho Então, como aqui. que a gente pode fazer? Deixa eu ver. Não, eu tenho ela aqui. Você tenho tem? aqui. Então, isso. Tá. Aí, tá ok? Então, eu estou com a apresentação aqui, eu vou levando por aqui, mas você que está apresentando aí, né? Isso. Perfeito? Isso. Bom, um minutinho só. Eu vou abrir a tela errada aqui, deixa eu ver. Primeiro slide. Slide, eu acho que eu Ixi. Eu vou ter aqui a apresentação que eu tenho. Um minutinho só.
Bom, enquanto o Garcia está abrindo aí, eu só vou falar muitas pessoas estão dando aqui boa noite e tudo mais, mas quem mandou mensagem aqui no chat foi o Romeu, dizendo que aqui em Porto Velho está acompanhando a exposição. O Ídio, uma boa noite para o meu amigo Garcia. E o Luiz Antônio Pereira de Souza também está mandando abraço para o Garcia e sucesso na conversa. E várias outras pessoas aqui dando boa noite. Perfeito. Ronaldo. Bom, então vamos lá. Tá. Conseguiu abrir? Vamos lá. Consegui. Então nós estamos aí no primeiro slide, né, de apresentação, realmente, né? Isso. Então, é muito importante dizer que São Paulo, né, o estado de São Paulo, ele teve uma experiência, né, de um acidente de barragem já em 1977. Eu acho que para quem é da minha geração e outros, a gente até se lembra disso, né? Foi um acidente de barragem em Euclides da Cunha, né? Aqui no interior de São Paulo. E foi uma barragem de energia elétrica, quer dizer, uma barragem que, em tese, estaria bem estruturada, teria uma série de condições mais estáveis, né? Mesmo porque o uso da água é o grande negócio, né? De uma barragem de energia elétrica. E em 1977, eu acho que no Brasil, mesmo o governo federal realmente não tinha, e acho que nenhum estado tinha nada a respeito de segurança de barragem. E São Paulo, acredito que foi um embrionário, assim, na criação de algo a respeito de segurança de barragem. Naquela época, então, acho que era o governo Paulo Egídio ainda, teve esse decreto, né, 10.752, de novembro de 1977, e as instituições naquele momento eram todas estatais, né? Então você tinha a CESP, acho que uma parte da CESP, e além dos órgãos, quer dizer, era governo e governo, né? Ele determinou para essas autarquias, essas empresas que começassem a fazer um trabalho de segurança de barragem. Isso já nos idos, né, de 1977. Então, São Paulo foi realmente, né, um local onde se começou a, imagino, não sei se tem outros, de repente tem outros, mas com certeza foi um dos primeiros, né? E começou a fazer algum regramento, algum tipo de colocação e de instrumentação para reger essas barragens. Aí, em 2015, aconteceu, mas essa continuidade de São Paulo também foi muito pontual, né? Foi naquele momento do acidente, e ele acabou ficando aí meio que isolado no tempo. Com o acidente de Mariana em 2015, isso alertou todo o Brasil, né, e até a nível mundial, para começar a ter uma regulamentação muito mais eficiente e muito mais, né, assim, objetiva, para que a gente pudesse realmente ter segurança nessas atividades, né? E aí, a partir disso, aqui em São Paulo, foi criado um grupo, né, de trabalho, que é uma resolução, né, em que envolveu as secretarias, na época, né, de energia, através da subsecretaria de mineração, né, e junto com também a Casa Civil e a Casa Militar e Defesa Civil, né? Eles fizeram e participaram, né, vários órgãos do Estado de São Paulo, né, e também alguns do governo federal, e foi coordenado pelo José Jaime, né, que fez um trabalho junto com uma equipe, né, do Instituto Geológico, do PT, da USP, do DAE, CETESB, né, e fizeram um trabalho muito interessante, muito importante, que eu acredito que deu até o formato das discussões futuras, que nós vamos falar um pouco aí na frente, né. Então, esse grupo, só que ele trabalhou exatamente com as barragens de mineração no estado de São Paulo, né, e esse relatório já tinha uma série de recomendações, que algumas foram implementadas e outras não. E aí, em 2019, aconteceu o acidente da barragem de Brumadinho. Ou seja, um acidente, né, que realmente chocou o mundo, pela forma, pela quantidade de mortos, quer dizer, foi realmente uma situação bastante dramática. Bom, aí em 2019, então, já o governo de São Paulo, a nova secretaria, essa secretaria que nós trabalhamos, é uma secretaria muito grande, né? Ela juntou o meio ambiente com toda a infraestrutura. E o nosso secretário, Marcos Penido, né, ele trabalhou junto com, novamente, a secretaria, né, da Casa Civil e a Casa Militar e Defesa Civil, e fizeram uma resolução, né, e criaram um grupo de trabalho, né, que buscou estudar
todas as barragens do estado de São Paulo, em todos os sentidos, ou seja, não só de mineração. Nós vamos, pela palavra do nosso secretário, nós vamos fazer todo um relato, qual é o estágio, qual é o histórico dessas barragens de todos os usos, ou seja, mineração, energia elétrica e múltiplos usos, né? Abastecimento público, lazer, irrigação, ou seja, todas as barragens vão ser catalogadas e vão trabalhar nesse relatório de 2019. Esse relatório foi coordenado pela Sônia Nogueira, Soninha, né, do IG, fez um trabalho hércule aí em relação a essas atividades, né, porque não era mais só mineração, né, realmente contemplava todos os tipos de barragem que tinha no estado de São Paulo. Né. Em 2020, nós vamos falar mais no final, agora, que é uma recomendação desse relatório coordenado pela Sônia aí, que tinha várias recomendações, uma delas era criar um comitê permanente de barragem para acompanhamento de ações relacionadas à segurança de barragem. Mas a gente viu que tudo isso foi tomado em cima de acidentes, né? Então, nós tivemos um em 77, tivemos em 2015, depois em 2019. Então, a partir, né, de 2009, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, ela usou, né, da prerrogativa de fazer todas as barragens e mais, por uma recomendação desse relatório, instalar o Comitê Permanente de Barragem de Relacionamento de Segurança no Estado de São Paulo, né? Com isso, esse comitê está funcionando, em cima um pouco desse trabalho, principalmente em 2019, né, que nós apresentamos, tem um relatório, vamos falar um pouco mais no final, e as ações que nós já estamos fazendo em 2020. Próximo, por favor. Bom. Já trocando. Meu marido, quando estiver pronto. Está pronto já. Pronto, então vamos lá, gente. Bom, é muito importante falar de barragem. Aqui nós temos um público bem amplo, né, e bem eclético. Nós temos pessoas extremamente, né, conhecedoras do assunto, né, e tem pessoas assim que eu já percebi, o pessoal tem me colocado, que eles gostariam muito de saber, mas da sociedade mesmo, da sociedade civil, que eles estão participando, têm um conhecimento. Então, muita informação que nós estamos colocando pode ser básica para quem está na área, mas pode ser um pouco complexa para quem não atua, que é a sociedade, que é uma das funções desse comitê que nós fazemos, né? Então, explicando um pouco, né, dessas barragens, de como ela atua, o que é uma barragem, como é caracterizada, é muito importante a gente retratar a lei federal, né, que é 12.334, de 20 de setembro de 2010. Essa lei federal coloca a Agência Nacional de Águas, né, como a responsável de toda essa lei, ação intermediando pelas outras agências reguladoras, né? E daí, e serve para todos os usos de água, né, nós temos a clareza de colocar o que é uma barragem que tem que ser colocada dentro do Plano Nacional do Sistema de Barragem, né, que é o PNSB, e que está nos níveis, ou seja, no Sistema Nacional de Informações de Barragem. Então, para se caracterizar uma barragem que tem que ser controlada, que tem legislação própria e pertinente para isso, ela tem que ter um desses critérios, né? Então, nós temos as barragens que é de acumulação de água, para qualquer tipo de uso, disposição final ou temporária de rejeito de mineração, e também a acumulação de resíduos industriais. Esses são os tipos de uso de barragem, né? Essas barragens são feitas dessa maneira para esse tipo de uso. Bom, quais são os critérios? Então, se nós tivermos, né, como vocês têm aí um barramento, né, acima de 15 metros, ela já faz parte de toda uma legislação pertinente a essa lei federal. Se ela tiver uma capacidade, né, de reter um volume maior que 3 milhões de metros cúbicos, ela também tem que se encaixar dentro dessa legislação da ANA, né, que é a ANA que coordena, mas é uma lei federal para todo o país em relação a qualquer tipo de barragem. Se o reservatório, que não tem a capacidade, que não tem altura, mas se tiver resíduos perigosos, também ela se enquadra dentro dessa lei federal. Então, ela vai ser fiscalizada por alguma agência e aí ela tem que fazer todas as tarefas que são indicadas e obrigatórias, nós vamos falar um pouco mais à frente, né? E, falando um pouco de categoria dano potencial associado médio ou alto, né? Essas categorias, que a gente chama de potencial alto, de potencial associado, nós vamos falar um pouco junto com a categoria de risco, né, mais à frente. Então, ou seja, qualquer barragem que tiver nessa circunstância, independente da utilização, ela tem que usar toda a legislação pertinente do setor, né, essa lei federal. Próximo, por favor. Pronto. Pronto. Então,
Acontece que, além, né, dessa lei federal da ANA, cada tipo de uso, né, tem também, vamos dizer assim, tem todo um acompanhamento de fiscalização, né, que são os gestores. Né? Esses gestores, alguns deles são estaduais, alguns são federais, e eles têm uma resolução própria. Então, em comum, ele tem aquela lei, mas além daquela lei, eles têm resoluções, né, que dá a condição de fazer exigências mais específicas com relação ao tipo de uso. Então, aqui, no caso, né, falando em São Paulo, né, você tem aí, né, a ANA tem uma resolução de 2017, a Agência Nacional de Águas, o DAE, né, que é um órgão gestor, é um órgão muito importante, né, a ANA usa, e o DAE, ele fiscaliza águas de múltiplo uso, água que não é de energia elétrica e de mineração, ou seja, todos os demais usos é a ANA. E a ANA concedeu ao DAE, né, ela outorgou ao DAE de São Paulo para também fiscalizar essas águas de uso múltiplo. Então, o DAE, que é um órgão, né, do Estado, que tem uma capilaridade muito grande, ela está em todas as regiões do Estado de São Paulo, né, ela tem essa presença e ela tem também essas resoluções e portarias para poder fiscalizar essas barragens. A ANEEL, que é da energia elétrica, tem também um parceiro em São Paulo, que chama-se ARCESP, né, é a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo. Ela também, através da ANEEL, teve vamos dizer assim, uma condição de fazer a fiscalização, porque foi delegada também a ARCESP. Então, são grandes parceiros aí na execução da fiscalização. Né? E um órgão, né, que é fiscal direto, que é a CETESB, né, a Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo, através dessa decisão de diretoria, também tem toda uma regra para as empresas que trabalham nessa área com barragem. No caso da CETESB, né, a ANEEL Energia Elétrica, a CETESB, só falando, ela é a responsável pela fiscalização de resíduos, de sedimentação de resíduos. Né? Normalmente, na transformação mineral, não na mineração, na transformação mineral, você tem os resíduos que são depositados, e esses resíduos têm uma certa característica, que é a CETESB, no caso, em São Paulo, que é responsável pela fiscalização. E, falando em mineração, nós temos, então, a barragem para disposição de rejeito de mineração. Né? Então, o antigo DNPM tem uma portaria, em 2017, a Agência Nacional de Mineração, né, que é a transformação do DNPM para a agência, já fez poucas resoluções, então nós temos já a resolução da ANM já de 2019, e a ANM ainda emitiu uma outra resolução em 2020. Com isso aqui, nós temos todos os gestores, né? Os gestores aqui fiscalizam e que dão a condição de trabalho, embora o grande responsável, e é bom sempre frisar, são o empreendedor. É o empreendedor, sempre vai ser o empreendedor, mas tem toda uma regra, lei e orientação, e nós temos aí os órgãos gestores que participam para todo tipo de barragem que nós falamos. Próximo, por favor. Pronto. Bom, falando aí para quem ainda não tem essa informação, mas é importante, né? Essas barragens são caracterizadas de acordo, embora tenha a resolução, a lei da Agência Nacional de Águas, cada fiscal, cada gestor, cada tipo tem uma matriz, né? Eles classificam uma matriz que é muito convergente, se assemelham bastante, mas não são iguais. Elas têm certa diferença. Por quê? Pelo uso, pela forma de utilidade. E aí, a gente vai falar um pouco do que é, né, um DPA, um dano potencial associado, o que é uma categoria de risco, né? Essa categoria de risco, e a gente vai ver que aí, né, para quem ainda não trabalha com a área de barragens, a categoria de risco está exatamente associado à construtividade da barragem, do barramento, né, e de todas as condições de segurança. Ou seja, uma questão física da construção da barragem. Então, a categoria de risco vai avaliar se a barragem está extremamente, né, bem construída, se tem monitoramento, se está bem compacta. Aí tem vários tipos de construção, nós vamos falar um pouco mais à frente. Ou seja, a categoria de risco é como está o barramento das barragens, independente do uso. Tá? É a construtividade mesmo. O DPA, que é o dano potencial associado, ele está associado a jusante da barragem, abaixo da barragem. Né? Ou seja, se você tiver uma barragem onde tem uma população grande, média, pequena, construções de infraestrutura, estrada, prédio, escola, esse é o dano potencial associado. Por que associado?
ele está numa condição que, se a barragem realmente tiver algum problema, existe uma quantidade de pessoas, de infraestrutura, né, de logística abaixo, que aí o dano potencial é muito alto, né? A gente tem um exemplo, talvez, aí, né, da barragem de Brumadinho, né? A categoria de risco, naquele momento, não estava classificada como alto, né? Mas sempre o dano potencial ali foi classificado como alto. E esses cruzamentos dessas matrizes vão dando essa classificação de A, B, C, D ou E, de acordo com cada uma. Isso também é analisado em função de pontuações, né, que a gente mostrou aí, para ter um potencial alto, né, a agência chega a 10, chega a 13, eles têm características diferentes. Mas esse número e essa classificação, quem faz é os órgãos, né, são os órgãos fiscalizadores. A informação das barragens é autodeclaração, né? Então, o empreendedor é que declara essas condições, no primeiro momento. Só que eles são fiscalizados por essas agências que vão, em loco, fiscalizar se as informações estão bastante corretas ou não. Então, essas siglas de DPA, né, e CRI, é muito importante para a gente entender, principalmente o pessoal que acompanha mais de uma forma lateral, do que é a gravidade ou não de risco de uma barragem. Então, quando a gente fala que o DPA é alto, não quer dizer que a barragem está com um problema sério de construtivo. Na realidade, é porque ela está construída, né, a montante, e a Jusante tem uma série de construções de cidades ou áreas que podem ser bastante inundadas e ter problema sério, como foi o caso lá, né? Então, aqui é as 4 agências, 4 tipos de uso, né? Nós temos aqui a agência de mineração, a CETESB, que faz de resíduos, né, de resíduos químicos, a ANEEL, de energia elétrica, e a ANA e DAE aqui, né, que se envolve com todos os outros tipos de uso. O próximo, por favor. Pronto. Pode seguir. É isso, né? Bom, então falar um pouquinho de barragem, não todos, mas só para o pessoal que não tem conhecimento. Então nós vamos falar assim, quais são os tipos de barragem? Existem muitos tipos de barragem, obviamente, mas tem uma diferença muito grande entre os tipos de barragem que têm finalidade de energia elétrica e tem finalidade de abastecimento, de irrigação, de lazer, de mineração. Por quê? Acontece uma diferença tão grande em relação a isso. Bom, a gente vai falar dos tipos que tem aí, mas só para entender o seguinte, quer dizer, a acumulação de água são barragens para ter uma existência muito longa, e o negócio dessa barragem é exatamente a água que está ali, ou seja, a água que vai abastecer, a água que vai irrigar, ou a água que vai gerar energia elétrica. Então, a condição dessas barragens são feitas de uma maneira para durar centenários, assim, muito tempo, né? Com toda uma estrutura. E aí tem várias formas de construção que eles se colocam, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, uma barragem de concreto de gravidade, né? Que é a acumulação de água. A acumulação de água seria a barragem de concreto que serviria para energia elétrica, serviria para abastecimento, né? São condições de utilização de área fim da água barrada. Então, nós temos aqui uma construção, né, um esquema de uma construção, né, de um concreto de gravidade, né, o peso do próprio concreto tem uma resistência gigantesca e, além de tudo, essa pressão da água é segurada por esse barramento. Aqui tem outro tipo que é com concreto também, mas de contraforte. Então, você tem toda, né, uma estrutura que faz força contrária, né, a água vem, aqui no caso, acho que vocês não estão vendo, mas da esquerda para a direita, né, da esquerda para a direita, e essa água é barrada ali e tem toda uma contenção estrutural de concreto, né? A próxima, por favor. Pronto. Pode seguir. Isso. Aqui você tem uma acumulação de água, que é uma barragem de terra, né? Mas também para utilização. Ela é muito firme, tem toda a estrutura, né? E essa barragem de terra, ela é feita com toda essa maneira, onde tem um solo argiloso, porque ela impermeabiliza, né? Que é da esquerda para a direita, né? A vazão para a direita. Então, esse solo argiloso tem que impermeabilizar, o que faz a barragem, e tem os tapetes drenando, onde sai água para não dar o vazamento na parte superior, né? E aqui no centro nós temos filtros verticais. Esse tipo de construção, bem esquemático, é bastante interessante, e em termos de custo, ele barateia bastante, né? Então, para algum tipo de uso, né, em alguma área, você pode utilizar em algumas fases para energia elétrica. Mas grande parte disso é utilizada bastante, realmente, para abastecimento público, de água, de lazer, de
e de irrigação, né? Mas esse é um outro estilo de barragem em termos de construção. Próximo. E aí, nós entramos, então, nos tipos de barragem de mineração, né? E a gente vai tocar um pouquinho mais nesse tipo de construção, porque é isso, e aí nós estamos num grupo aí de muitos geólogos e engenheiros, né? E esse tipo de construção de barragem, né, aí para o pessoal mais leigo, a gente fica falando de ajustante, montante, o que significa isso, né? Então, explicando um pouco para o pessoal que não é da área, eu acho que uma palavra que falta muito, a gente lá na secretaria via muita resposta e pergunta de jornalistas na época da barragem de Brumadinho, principalmente, e o que é montante, o que é ajustante, né? Mas eu acho que para o entendimento, a gente fala normalmente de nós, falar simplesmente, né, de montante e ajustante, esquecer a palavra alteamento é a base do entendimento para o pessoal da sociedade. E por que é importante a sociedade entender? Nós vamos falar lá mais à frente, né? O alteamento de linha jusante, né? Então, nós temos aqui uma forma, né? Tem um achuriado, que seria o início da barragem, onde vocês estão vendo, e onde está escrito rejeito é a barragem inicial, ou seja, ela começa a ser montada dessa maneira, o rio está... Garcia? Oi, gente, acho que o Garcia deu uma travadinha aqui. Vamos esperar um minutinho, ver se a internet dele volta. Espera um pouquinho, gente, que acho que a transmissão, a internet do Garcia congelou. Eita, e agora? Bom, enquanto isso, então, eu vou lendo alguns comentários. Vou ver. Ah, ele voltou. Voltou? Ah, então tá. Essa barragem ajusante, ela possui, né, esse alteamento, né, com rejeito que vem da mineração, e ele é compactado, né? Então, tem uma estrutura, né, tem um tapete drenante, semelhante ao que nós explicamos atrás, e essa tem uma estrutura de força, né, contra a pressão que vem da lama, ou da água que está na barragem, de uma forma que tem, vamos dizer, uma estrutura de segurança maior do que aquela que faz o alteamento ao contrário, né, a montante. Nós vamos para o próximo slide. Aqui, ainda tem uma intermediária, que também é muito importante, que é o alteamento de linha central, né? Então, em vez de fazer esse alteamento, né, a jusante, como nós vimos, e a montante, eles vão alteando e deixando uma linha central, que é a base da represa. Na mesma linha, ele tem uma série de sedimentos, né, que estão colocados, que são rejeito compactado, em que faz esse alteamento de maneira que toda a pressão da água é segurada, né, com rejeito de resto de mineração e compactado. Então, ele também é diferente e ele tem uma segurança bastante forte em relação ao impacto da barragem que aí está. E o próximo, por favor? Essa é a barragem, então, que nós falamos muito, né, que foi os dois casos, Mariana, também, lá, de Brumadinho, que é o alteamento de linha, né, a montante, né, não a jusante. Então, como funciona? Você tem um rejeito aqui, olha o churiado onde está, né? Nós temos uma churiada assim, e ela vai crescendo para a esquerda, ou seja, no sentido da onde está a barragem e no sentido da onde a lama é depositada. Esse sentido que está aqui, né, faz com que esse rejeito que está aqui, eles vão sendo colocados, sobrepostos um a um e crescendo em relação a isso. Então, a gente pode perceber, até no desenho, né, que ela tem uma fragilidade em termos de pressão, de segurar essa pressão, bem menor do que a resistência das duas anteriores que nós falamos. E ela é feita dessa maneira, montante ou horizonte, como disse, porque a mineração, né, ela não usa essa barragem como fim finalístico. Né? Ela é uma barragem que foi construída, aí para o pessoal que não é do setor, da área de energia, eles usam essa barragem, na realidade, por um período e já tem um planejamento de descomissionamento dela. Assim que acabar a mineração, ela vai ser dada um outro uso e ela vai ter que ser descomissionada, né? E com isso, então, as barragens de mineração são feitas com uma estrutura para ser, vamos dizer assim, retirada, vai ter um desuso dela no futuro. E aí, com isso, essas barragens são construídas de uma forma que
possa realmente ser retirado esse material, aproveitado, nós vamos falar alguma coisa nesse sentido, e de maneira que os custos não sejam tão elevados como a barragem de energia elétrica, como nós vimos lá atrás, né? Esses 3 tipos. Então, só para relembrar, essa barragem, né, da linha montante, e é para mineração, a Agência Nacional de Mineração já proibiu, né, esse decreto que nós falamos, além de proibir a construção dessa barragem, a Agência Nacional de Mineração também já deu prazo de validade para essas barragens serem descomissionadas, né? Porque são as barragens realmente que pode ter algum problema nesse represamento, como houve, né, no caso de Mariana e no caso de Brumadinho, tá? Então, essa é a diferença das barragens de mineração e as barragens de... Bom, isso aqui é mais... Oi? Próximo? Não, espera só um minutinho, Garcia. É porque o pessoal tem um delay entre a transmissão do vídeo, né? E o áudio. Perfeito. Então, eu só queria confirmar com você em que slide que você está na apresentação. 12. No 12? Passei pro 12. Estava no 11, né? Agora 12. Então, você está indo para o 12. Isso. Estou com o 12 na tela. O 12 na tela. Perfeito. Então, esse contenção de rejeitos e resíduos, alteamento da linha montante... Eu acabei de falar. Não estava... Tá, então vamos para o 12. Isso. Tá bom, não, é porque fica complicado de acompanhar que o áudio vai correndo mais. Chega depois. E o vídeo chega depois, Mas então tá bom, vamos seguir do 12. Tá. Vamos no 12, então. Bom, e são algumas características, né, que foram colocadas, né, do grupo de bibliografia, quais são as vantagens do método construtivo, a montante, a jusante e na linha de centro, né? Então, entrando aí, né, a gente vê as vantagens, né, do método montante. Por exemplo, é um menor custo, é uma maior velocidade de alteamento, utilização em lugares onde há limitante de área, porque ele vai construindo no sentido da barragem e não atrás, né, na direita, né, como a gente explicou lá. Ou seja, tem uma série de vantagens em termos de construtividade, né? Mas ela tem essa limitação, né, e um risco, né, que pode ser maior, pode não, é maior e é diferente desse método ajusante e o método da linha de centro. Eu só coloquei para ilustrar, para saber que tem todas as avaliações e que esse método montante, então, no Brasil, ele já é proibido e eles vão ser já descomissionados em todas as áreas. Prazo, a Agência Nacional de Mineração está discutindo com cada uma, e aí, com isso, essas barragens devem ser até, talvez, o final do ano, era para ser em julho do ano passado, prorrogaram para outubro, agora para fevereiro, mas eles estão acompanhando bem de perto essa retirada de método montante, né? E grande parte das minerações já estão partindo, inclusive, para trabalho de lavagem a seco, né? Um trabalho de mineração a seco de transformação, eles não entram mais nesse tipo de barragem. Próximo é o 13. É a figura do acompanhamento, conteúdo de acompanhamento do Estado de São Paulo, é isso? É o anterior. Anterior. É a tabela, então, de método montante, jusante e linha de centro. Isso? Não, é uma tabela de identificação. Essa tabela azul? É o número 13, está diferente do seu? Figura 11. Tabela 13? Não, tabela não, é figura 13. Figura 13, então. Aqui. Slide 13. É a situação das barragens inseridas na PNSB, é isso? O anterior, esse é o 14. Então, é uma tabela que tem a identificação, localização, coordenadas, dados técnicos. Essa tabela, gente, eu coloquei porque é o seguinte, aí a gente pode entrar no trabalho de equipe que foi feito lá. Essa tabela é para mostrar que as informações obtidas dessas barragens em todo o estado, ela tem uma série de características, isso foi buscado junto às agências, né, reguladoras, são repassadas por nós, e aí foi colocada essa tabela. Então, todas as barragens de São Paulo têm muita informação a respeito da barragem. Mas, eu só coloquei esse visual, não dá para chegar mais aqui, porque isso vai participar daquele banco de dados que nós vamos fazer, né, georreferenciado, e que nós vamos ter, em tempo real, todas as informações de todas as barragens do estado de São Paulo, eu vou falar um pouco mais à frente, mas com muita informação, ou seja, não vai ser só com essa informação que eu vou colocar agora. Aí, André, você põe aí o slide 14. Tá.
Pronto. 14. Bom, aí chegamos no estado de São Paulo, né? Com essa colocação, São Paulo, então, né? Eu queria colocar bem que esse é um dado, e esse dado é de 2019, que é o relatório que foi feito, né, naquela comissão que foi entregue em julho do ano passado. Tá? Esses números, eles são bastante modificados, não bastante, mas dependendo, né, no caso, principalmente de uso da água múltiplo uso, eles têm algumas variações com uma velocidade maior. Mas o dado da fotografia é, então, dos dados que foi apresentado em 2019, com muitas informações aí, às vezes antiga, porque a ANA, né, ela publica do ano de 2018, os dados eram publicados em 2019. Mas São Paulo, agora, a gente está começando a fazer, e eu vou postar a barragem de mineração, que é uma área que a gente está fazendo em tempo real e acompanhando. Então, em São Paulo, o que nós temos? Foi classificado 202 barragens no total, dentro daquele relatório. Já temos mais. Mas para esse tipo de entendimento, 202 barragens. Essas 202 barragens no estado de São Paulo, né, são as barragens, como eu falei lá no início, que estão dentro da Política Nacional de Segurança de Barragem, ou seja, que tem aquelas características, né? 15 metros, mais de 3 milhões de metros cúbicos, né? Resíduos perigosos e tal. São 202. Dessas 202, então, naquela época nós tínhamos aqui, né? Múltiplo uso, ANA e o DAE, né? Trabalha com as barragens que não são de energia elétrica, nem de mineração e nem de resíduo industrial, né? Então, aqui, a ANA, né, tem 5 barragens que ela acompanha, né, e o DAE 76 aqui no estado de São Paulo, né? E barragens que tem o PSB, né, que é o Plano de Segurança de Barragem, né, que são exigidos de acordo com a pontuação, está aqui o resultado, 3. No caso do DAE, parece um hífen, por quê? O DAE tem solicitado, né, aos empreendedores que enviem esse PSB. Parte deles já enviaram, outros estão fazendo, mas nós não tínhamos o resultado total disso aí. Mas isso já avançou bastante em relação a esse quadro aqui, inclusive o número de barragens que tem aqui por aí, né? E com o PAI, né? Com o PAI, que é o Plano de Ação de Emergência, né, em função, todas as barragens têm o PNSB, o Plano Nacional de Segurança de Barragem, tem que ter o plano de segurança, o plano nacional de segurança de aqui é o plano de segurança de barragem. Ele é obrigado a ter o plano. Agora o PAI é o plano de ação de emergência. Então, de acordo com as caracterizações e aquela classificação que nós fizemos anteriormente, uns são obrigados a fazer esse plano de ação de emergência, outros não, né? Isso é classificado naquela tabela anterior que nós fizemos. Então, São Paulo teria, naquele momento, né, 202, né, barragens, sendo, né, 121 já com plano de segurança de barragem e o PAI 98. Né? Isso não quer dizer que tudo isso tinha que ter o plano, né, de ação de emergência. Essas características são definidas e isso vai ficar mais claro quando eu apresentar a mineração. Próximo. É o 15. Isso, é o mapa, né? Mapa de São Paulo. Isso, exatamente. Bom, pessoal, esse é o mapa do estado de São Paulo e ele está disposto aí, né? Lá no relatório a gente vai dar o link, vocês conseguem ver com mais detalhe, mas aqui está à disposição de todas as barragens do estado de São Paulo, né? Georreferenciada, e a partir desse georreferenciamento, aquela tabela que eu apresentei, clicando, né, numa barragem dessa, em termos de banco de dados georreferenciado, nós vamos ter todas as informações dessa barragem, agora está ainda em papel, e com isso você tem um espaçamento de distribuição que dá para perceber que esse espaçamento de distribuição está centrado aonde? Aqui, ó, na nossa região metropolitana, né? Grande parte das nossas barragens estão aqui na região de Campinas, São Paulo, Sorocaba, essa faixa aqui, ó, Vale do Paraíba, e as demais barragens vão se espalhando aos poucos pelo interior, muitas aqui não aparecem bem, mas aqui barragem hidrelétrica, né? No Rio Paranaíba, Rio Paraná e Rio Grande, né? São as barragens mais de hidrelétrica. Aqui tem um símbolo para cada um, mas nós temos, só para destacar, né, de resíduos químicos, essa marrom, né, que é uma barragem, né, de uma transformação, né, de bauxita para alumínio, né, que está posicionada lá na região de Votorantim, e essa barragem é uma barragem, por exemplo, que é fiscalizada pela CETESB, né. Aliás, nós estivemos participando já num plano de contingenciamento, né, que soma todo esse
PAI, os planos que estão de plano de segurança, que faz todo um projeto onde participa a Defesa Civil, né, do Estado, né, que é muito importante nesse trabalho que nós estamos fazendo. E, com isso, nós temos, então, uma distribuição que dá para ver a concentração na região e como estão essas barragens com relação à regulamentação exigida dentro da legislação, né? As de mineração estão posicionadas, são esses pequenos losangos aqui, né? E essas de múltiplo uso, né? Que são as azuis redondinhas, que são a grande parte, a grande maioria que nós temos, estão espalhadas aqui ao longo de todo o estado. Aí você passa o próximo, por favor, André. Pronto. Bom, aí é um exemplo de tudo, de todas as outras também, que estão dessa maneira, como estão no relatório. A gente apresentou agora um dado, né, da barragem de mineração do estado de São Paulo, mas esse dado está bastante atualizado, né? Então, dentro do banco de dados da agência, né, essas barragens, né, que nós temos de mineração, hoje, em tempo praticamente atual, foi coletado esses dias agora que a gente está fazendo essa atualização, você tem aí, né, essas barragens em relação às características dela, né? Então, você tem um cadastro obrigatório aqui para 69 barragens de mineração, dentro daquela legislação falada anteriormente. Do plano que exige plano de segurança de barragem, nós temos 21, né? E tem que ter todas aquelas características que falamos atrás. E no plano para ter ação de emergência, né, o PAI, nós temos 11 barragens, né? Então, dessas 21, mais 11, nós temos 23 barragens, que se encaixa bem em termos de ter, né, além do PSB, eles têm que ter também o plano de ação de emergência para mineração, né? O próximo. Pronto. Isso que eu estou apresentando para mineração, a gente faz para todas as outras, tá? A de mineração é um número menor, né, em relação às outras, e ela usa bem, bastante didática para a gente fazer esse trabalho. E a mineração também, né, ela saiu um pouco à frente devido a esses acontecimentos, e ela saiu com resoluções e uma série de exigências muito, muito mais eficiente, né, e mais pragmática, e com isso a Agência Nacional de Mineração conseguiu informações de uma maneira bastante mais rápidas e mais eficiente em relação ainda às demais. Mas aqui está bem claro, né? Então nós temos na classe B, nós não temos nenhuma barragem de mineração na classe A, né? Todas as barragens de mineração que nós temos em São Paulo é a classe B, vai até a classe E, né? E por que isso também tem um diferencial? A gente tem que dizer que, né, a mineração no estado de Minas, ou lá de Belém, a São Paulo, a diferença, assim, é abissal em relação à quantidade e à forma de mineração. Por quê? São Paulo trabalha praticamente com minerais não metálicos, né? São agregados e minerais industriais. E não tem aqui, né, praticamente mineração de metálicos mais, né? Então, com isso, as barragens e o tipo de mineração é muito diferente daquelas barragens que tem em Minas Gerais e que tem no Pará, no Tocantins, de outros estados que produzem muito metálico, né? Além da qualidade do conteúdo dos rejeitos que tem nessas barragens de mineração, elas também são muito inertes, né? Porque praticamente é sílica, são argilas e elas não têm ferrosos, né? Tem cobre, chumbo, não tem metais pesados, são diferentes, são completamente diferentes de tudo aquilo que nós temos aí em estados que produzem bastante material metálico, né? Próximo, por favor. Pronto, já apareceu. Pronto. Então, essas 21 barragens, a gente tem assim, aqui no estado de São Paulo, 11, né? Necessita de PAI, né? E 10 não necessita. Por quê? Essas 10, entre pequenas e médias classificações, elas não são obrigadas a fazer um plano de emergência, né? Em relação à característica que elas têm. Dessas 11, então, a distribuição final, hoje, isso aqui é o fato real, nós temos 7, né, que já possuem PAI no estado de São Paulo, plano de ação de emergência. Temos 7 que não possuem PAI, porque não é exigência do órgão regulador, ou seja, essas 7 aqui estão entre as barragens que estão abaixo, né, da exigência de ter um PAI, um plano de ação de emergência, né, a gente fala muito em cima, um plano de ação de emergência, para que ela se regulamente perante a legislação.
E temos 6 aqui, né, segundo informações da própria agência, que estão em elaboração, ou seja, elas precisam, exige o PAI e elas estão fazendo. E temos uma que não possui, né, porque está em construção. Essa é uma área nova que está começando a fazer um trabalho, e por isso ela não tem. Mas quando for completado, ou seja, quando ela terminar a construção, a agência vai exigir possivelmente um PAI dentro dos critérios que foi aprovado lá dentro do plano, né, de mineração. Bom, então, fazendo um resumo, né, o plano de ação de emergência, que é todo aquele treinamento que vai fornecer, né, todos os dados, um plano de contingenciamento futuro, vamos falar um pouco sobre isso, é obrigatório para essas seguintes características de barragem, no caso da mineração, né? Quando tem um dano potencial alto, ou seja, quando as estruturas embaixo, quando as pessoas que moram, residem, é um número bastante elevado, esse DPA alto já faz com que ela seja obrigada a fazer um plano de ação de emergência. Esse DPA médio, né, quando o item existência de população a jusante atingir 10 pontos, jusante abaixo da barragem, né, o item impacto ambiental atingir 10 pontos. Esses pontos, né, são características que a Agência Nacional de Mineração tem, não só ela, mas a ANA tem, a ANEEL tem, e elas são pontuadas. Quando esses pontos atingem esse tipo de número, essas características, elas também são obrigadas a fazer um plano de ação de emergência, né? E esse plano de ação de emergência é exatamente a informação que o minerador empreendedor tem que fornecer à Defesa Civil do Estado e à Defesa Civil Municipal e à Prefeitura Municipal, né? E é em cima disso que a Defesa Civil do Estado, né, junto com a Defesa Civil Municipal, eles, né, e com o empreendedor, organiza um plano de contingenciamento, né? Então, caso a barragem tenha algum problema, né, tanto de CRE, ou seja, de categoria de risco, ou acontecer algum problema na barragem, esse plano de contingenciamento, ele é fundamental em relação, né, a o escape dentro dessas zonas, né? Falando um pouco, assim, o que é a zona de autossalvamento e essa zona secundária, né? Zona de segurança secundária. Quando faz um PAI, um plano de ação de emergência, todo estudo é feito em 3D, para que as pessoas saibam, né, o mapa, os empreendedores, os gestores, até onde essa barragem vai chegar, em que nível ela vai subir. É muito importante, porque aí você sabe quais são as casas, né, a região que vai ser atingida, para poder fazer esse plano de contingenciamento e poder fazer com que as pessoas se salvem. Bom, aí, isso eu acho que talvez tem muito sério, a meu modo de ver, além de outros, obviamente, é um dos grandes problemas que nós temos hoje em relação ao nosso país, né? O Brasil, né, e acho que outro país também, não tem muita essa cultura de prevenção, né? Embora você tenha os planos, as barragens tem, como tinha a Vale, não tem nunca um treinamento de plano de contingenciamento, né? Então, esse plano de contingenciamento, quando você vai em países que têm risco natural, né, como Chile, Japão, você já vê várias, né, rotas de fuga, pontos de encontro, aonde você passa, você tem isso, nessas regiões. Por quê? Esses riscos sismológicos que tem nessas regiões, ele vai acontecer. E eles têm treinamento, sempre eles têm treinamento. Então, a pessoa que reside numa casa, ele já sabe qual é a rota de fuga, qual é o lugar que vai ter o ponto de encontro para poder se deslocar. Eu acho que São Paulo aí, junto principalmente com a Defesa Civil, né, e esse trabalho de entrega dos empreendedores, do PAI, à Defesa Civil Estadual, que é obrigatório, ao municipal, ela tem feito uns trabalhos muito interessantes em relação a isso, né? E isso, a sociedade tem que participar muito. A sociedade tem que estar muito atenta para esse tipo de atividade que tem lá. E a partir dos empreendedores e da mobilização, né, de toda a região que for afetada, é de fundamental importância. Eu acho que isso é uma das grandes fragilidades que existe nas barragens. Isso não vale só para a mineração, isso vale para todos os tipos de barragem, né? E aqui em São Paulo, e aí a gente vai ver, uma das grandes recomendações, né, e muito importante, é exatamente a implantação, né, e o treinamento desse plano de contingenciamento que pode ser feito na cidade. Eu tive o momento de participação lá nessa barragem, né, da CBA de resíduos industriais, né, que foi feita em Votorantim, com a CETESB, né, que é o gestor, né, participando também com a Defesa Civil Estadual, Municipal, envolvendo a Prefeitura, com os mapas, delimitando as áreas de encontro, isso é tudo mapeado, cartografado, quer dizer, a sirene funcionando, o pessoal se encontrando no local certo, quer dizer, teve todo um treinamento
E isso tem que ser frequente, né? Também não basta fazer um. Então, é como a gente começou lá a apresentação, ou seja, a gente só começa a fazer regulação, quando acontece um acidente. E aí a gente começa a fazer também, né, um plano de contingenciamento esperado quando acontece algum acidente. Então, isso realmente é uma fragilidade muito grande. Uma das grandes metas desse grupo permanente agora é trabalhar junto, né, principalmente com a Defesa Civil, não só dos municípios, como do Estado, para que esse treinamento seja implementado de uma maneira, né, sistemática, em que, sequencialmente, esse trabalho tem que ser internalizado pela sociedade. E a sociedade tem que ter a percepção, né, da importância disso. Isso eu acho que é fundamental, e a gente tem que partir da possibilidade de algum acontecimento. Mesmo porque não basta só a barragem estar segura, né, você tem toda a regulamentação, mas você também pode ter eventos que não se... Tipo um evento, né, que aconteceu ontem, né, em Santa Catarina, tipo, né, quase um tornado, né, de porte, né, que eles têm até uma denominação aí de bomba, quer dizer, imagina uma quantidade disso dentro de uma barragem que já tem uma fragilidade, quer dizer, pode ter risco. Então, essas situações que a gente não imagina que possa acontecer, a gente tem que estar preparado para acontecer. É o que nós fazemos nos prédios, ou seja, no AVCB dos prédios, nós temos treinamento, dos bombeiros, sabe? Ou seja, essa é muito importante, essa atividade. E aí a Defesa Civil tem uma tem uma importância fundamental, mas ela não faz isso se não tiver vontade política, se não tiver vontade política do prefeito, do empreendedor, do Estado, né? E para isso, então, eu acho que é uma das atividades que falta muito no país e que a gente ia ter uma frequência maior disso. É um grande desafio que nós vamos fazer e que nós temos pela frente, e a gente tem até um plano para isso, né? Vou falar um pouco mais a respeito disso. Vamos para o próximo. Ok. Bom, essa aí nós colocamos só para ter uma comparação, né? Porque é sempre importante, o pessoal pergunta, né? Diferença de dimensão. Aquilo que eu falei, né? Nós temos a mineração, né? Em Minas, em Belém, ou em outros lugares, ela tem uma diferença muito grande, porque ela trabalha com porte de mineração internacional, né? São uma barragem que trabalha com muito metálicos, né? Mas tudo isso tem ciência, tem tecnologia, não é isso que pega, né? Eu acho que isso tudo tem como se fazer de uma forma com muita segurança, né? Mas só para ter uma ideia de volume, né? Então, as 21 barragens que nós colocamos aqui em São Paulo, né? Ela atinge 25 milhões de metros cúbicos se a gente somar todas as barragens, né? Elas estão diluídas aqui em 25 milhões. Então, sendo que a maior parte que nós temos, né, está classificada como muito pequena, né? 17 pequeno, médio 2, nenhuma grande. Então, Mariana, por exemplo, tinha 50 milhões de metros cúbicos, uma barragem única, né? E Brumadinho tinha 12,7, quase 13 milhões de metros cúbicos. Até uma pergunta também que se faz, adiantando aí, assim, mas por que morreu muito mais gente, né, em Brumadinho do que Mariana, né? Se esse volume quase, né, é mais que o dobro, né, e Mariana. Bom, é aquilo que nós estávamos falando também do DPA, né? Então, o dano potencial associado, né, com relação a pessoas, estrutura, logística em Mariana, era muito menor, ou seja, tinha um número de pessoas que habitavam a jusante muito menor do que Brumadinho, né? O Brumadinho tinha realmente, né, morreu centenas de pessoas, né, mais de 200 pessoas. Por quê? O DPA lá era muito maior, né? Tinha pousada, tinha todo o escritório, né, na Vale. Então, realmente, o número de pessoas foi, né, 10 vezes, 20 vezes mais do que Mariana. Mas o dano ambiental de Brumadinho é 10 vezes maior, porque atingiu uma área gigante, né? Uma área que foi praticamente no mar. O dano ambiental de Brumadinho foi muito maior do que de Mariana. Mas voltando para São Paulo, as minerações, então, a barragem de mineração em São Paulo, são, assim, abissal a diferença de tudo isso que nós estamos vimos em Minas, né? E da forma como estamos, como a mineração está aqui em São Paulo. O próximo, por favor. Tá ok. Bom, daí a importância dessa resolução, né? Então, aí, uma das recomendações daquele relatório, né, que foi coordenado pela Soninha, lá do ano passado, uma delas foi exatamente esse comitê permanente, né, de barragem, ou seja, nós não vamos mais esperar por algum acidente, por ter alguma gravidade para poder
fazer um novo grupo, um novo estudo. Então, a ideia é realmente subsidiar, monitorar e acompanhar, né, a aplicação do PNSB junto com os órgãos fiscalizadores. Porque os órgãos gestores, né, em São Paulo tem até dois, tem três, né, pela compartilhamento que eles fazem com o DAE, Arcesp e a própria CETESB, que é realmente a responsável. Mas a gente tem que estar, e o Estado ele tem uma coparticipação nisso, para saber exatamente o que está acontecendo, né? Porque senão uma política pública, algum tipo de trabalho aí, é um Estado que pode ajudar e pode fazer. Ele não é o fiscal, ele não é o responsável, o comitê também não é. Mas um trabalho em parceria feito com esses órgãos gestores, né, onde a gente vai ter essas informações, né, digitais, um grande banco de dados com todas as informações, onde você clicar, aparecer a foto da barragem, os dados que tem, como está sendo monitorado, quantas visitas já foram feitas pelo órgão gestor, né, quais foram a avaliação desses órgãos gestores, a gente vai dar o quê? Uma segurança para a nossa população, muito grande. E ter, principalmente, né, um trabalho de plano de contingenciamento. Essa segurança, né, é que eu falei, tem que ter a percepção dos moradores. Não basta só, né, a empresa entregar, é importante, o mínimo tem que fazer, seguir toda a regulamentação, tem que ser feito, mas também se não faz um plano de contingenciamento, não faz um envolvimento com a população ao redor, que é quase uma licença social, né? Essa licença social é muito importante, eu falo muito para a mineração, mas vale para tudo, porque não basta regulamentações de governo, mas as pessoas que moram cada vez mais têm sim a necessidade, e o Estado também, e os empreendedores e os órgãos gestores têm sim a obrigação de fornecer isso para que a percepção da sociedade seja bastante clara. Então, foi criado esse comitê, né, de membros aí, do qual nós temos 3 secretarias, né? A Casa Militar e Defesa Civil, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Desses 3 secretarias, uma boa parte desses órgãos estão na CIBA, né? Que é onde a gente está também, com essa junção da área ambiental, junto com a área, né, produtiva do setor, né, de energia, petróleo, gás, mineração, né? E dentro de segurança, né, de plano de contingenciamento, você está com a Defesa Civil aqui, nessa secretaria, é o status de secretaria, né? E na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, além do IPT, você tem toda as universidades, centro de pesquisa, né, que também está envolvido, né? Então, os membros são, ligando, o DAE, né, que é um órgão com grande capilaridade no interior, né, que a gente está trabalhando muito com relação a isso, a CETESB também tem capilaridade, você tem vários escritórios regionais, aí nós temos o IPT, a Defesa Civil Estadual, que eu falei, o Instituto Geológico, né, que tem trabalhado muito já nessa, não só na área de barragem, mas na área de escorregamento, na área de risco, ele está presente, né, aqui também. A empresa metropolitana de água e energia, né, que é a estatal ainda energia, está lá também com a gente, porque ela faz a regulação do Pinheiros, né, de enchente e de assoreamento. Tem a Coordenadoria de Petróleo, Gás e Mineração, que somos nós, né, e tem também a Coordenadoria de Recursos Hídricos, que também está ligado dentro da CIMA. E qual foi o objetivo? É esse. Então, nós vamos ter o acompanhamento da aplicação do Plano Nacional de Segurança e Barragem no Estado de São Paulo a partir da ação dos órgãos fiscalizadores, né? Próximo. Bom, desse relatório, você ouviu o próximo, André? Sim, tá. Pode seguir. Pode seguir? Bom, desse relatório já feito, né, no ano aí de 2019, nós já começamos a trabalhar com as ações prioritárias. Primeiro, né, são esses 5, 6 itens, né? A comunicação e educação sobre o tema. Através a gente, né, na discussão do grupo, teve várias ideias, tem uma equipe só de educação ambiental, mas nós temos no Estado de São Paulo, né, o trabalho do Comitê de Barragem, né, e funciona realmente, né, muito bem, porque tem representante da sociedade civil, dos empresários, né, do governo, e uma das ferramentas, né, que a gente vai utilizar vai ser, né, as bacias hidrográficas do Estado de São Paulo, né, que são em torno de 23 ou 22. A ideia era ir reunião, né, cada vez que a gente tivesse um problema de bateria aqui. Minutinho só. Bateria de casa de energia. Acontece. É assim.
Bom, eu vou continuar aqui, mas vamos lá. Nós temos, então, essa comunicação que é muito importante, né, com a sociedade. Nós temos que viabilizar, né, as linhas de capacitação dos servidores. Já conseguimos recursos aí para treinar, principalmente o DAE agora, né, todos os técnicos fiscais vão para lá, vai ser um treinamento on the job, né, que vai ser feito com recursos da FEIDO, que foi conseguido também. Nós estamos também começando a criar essa estruturação e integração dos bancos de dados. A gente coloca estadual, que na realidade vai ser a ferramenta, mas os bancos de dados já existem, né, nas agências nacionais. Através dela, com aquelas informações que nós colocamos, a gente tem a possibilidade de ter, em tempo real, toda a informação do Estado para dar essa segurança para os gestores, né, os nossos secretários, geradores e também a própria sociedade. Nós vamos também colocar, e isso foi muito importante, todas as informações inserir na temática de barragem no âmbito do Conselho de Recursos Hídricos, né? Então, você tem um grande programa, né, do Estado de Recursos Hídricos, que é fundamental, né, através deles, que tenha todas essas informações que nós catalogamos e que nós vamos ter. Também estamos induzindo o reaproveitamento de rejeitos e resíduos, né? São Paulo... Pois travou de novo agora o Garcia. Vou esperar um minutinho se ele volta. Tá um pouquinho instável a internet dele, né? Eu vou então falando aqui, gente. Eu agradecer a presença de todo mundo. Tem várias pessoas parabenizando aqui a live pelo chat. Tô torcendo pro Garcia voltar logo e terminar a apresentação. E tem alguns comentários, né, para ele, algumas pessoas que são conhecidas dele. Queria agradecer a presença, tem bastante gente da CPRM que está aqui, da Febragel, alunos, colegas aí do IPT, enfim. Obrigada pela presença de todo mundo. E o Garcia, será que ele caiu? De vez. O jeito é esperar um minutinho, um segundinho para ver se ele consegue voltar. Senão eu vou dizer aqui as ações que a gente vai tocar no estado aqui. Tocar o terror. Vê no Meet, Júlia, se ele consegue voltar. Tá chamando, né? Atendi ele. Oi, você caiu? Coisa, voltou agora, mas você tá me ouvindo. Eu acho que eu tenho que desligar e entrar, né? Isso, você vai ter que entrar no Meet de novo. Então tá, eu tô saindo agora. Deixa eu medir só. Isso. Voltar até a inicial. Só um minutinho, gente, porque caiu a energia lá na casa do Garcia e ele tá reentrando aqui na sala de reuniões. Já já a gente vai continuar com a apresentação dele de novo.
Agora sim, né? Tá. Retornou. Tá, espera só um pouquinho para a gente pôr agora o slide. Agora a gente está te ouvindo bem. Tá. Bom, posso continuar? Só um instantinho. Pois não. Pode? Acho que pode, Slide 21. pode seguir, então. A gente Pode estava naquele slide das ações, Tá. comitê de Perfeito. barragem, ações, né? Isso. Então, esse comitê de barragem, né, a gente fez várias ações, e dentro dessas ações, então, estava falando sobre comunicação e a estruturação do banco de dados. Temos também, um programa que eu estava dizendo, de resíduos, né? Tem um programa de resíduos sólidos no estado de São Paulo, que é muito importante. E esse programa, ele não atinge só essa área de mineração e de resíduos industriais, ou seja, todos os resíduos, né, que estão sendo depositados em aterros sanitários. Né? Tem a economia circular, tem uma série de discussões. E para o nosso caso aqui, específico de mineração e de resíduos industriais, né, a gente faz parte também de um subgrupo dentro desse comitê maior, né, feito por um colega nosso lá, né, o Robert, e em cima disso nós vamos trabalhar bastante com as minerações, que os empresários têm realmente uma proatividade muito forte nisso, né, primeiro na região de descomissionamento de barragem, que está sendo discutido, mas também no aproveitamento de resíduos, né, dessas barragens. E nós vamos colocar isso dentro de um programa do Estado de São Paulo, que é realmente o aproveitamento desses resíduos de barragem e, no caso, eles, em todos os tipos de resíduo, né, inclusive de resíduo de tratamento, de esgoto, uma série de resíduos e rejeito que eles vão trabalhar em cima de, até um pouco da nossa área, né, fazer o coprocessamento de cimento, né, através dos calcários e utilizar essa energia, né, esse combustível, além de ser mais barato, menos poluente, dentro desse programa de estado de rejeito. Nós vamos, né, tentar fazer isso com a mineração e trabalhar com as universidades, usando tecnologias, para ver se a gente diminui, né, essa quantidade de resíduos que tem aí. E, para a gente terminar, é muito importante, nós temos aí, já está no Senado, essa projeto de lei 550 de 2019. Ou seja, essa é que vai substituir aquilo que nós falamos logo no início, né? Ou seja, em 2010 foi feita aquela legislação, né? A gente falou da ANA, que tudo diz respeito a ela, todas as reguladoras trabalham com essa, e esse PL 550, ele já está indo para o Senado em fase de finalização. Ele tem grandes avanços, tem bastante colocações bastante mais pragmática, mais definida, mas ele tem também algumas sugestões, que estão lá sugestões, porque não foi falado ainda, que delega ao Estado algumas funções que pode, a nosso ver, que a gente está discutindo ainda, pode ter algumas complicações, né? E mesmo porque os Estados têm diferenças muito grande entre eles, né, assim, da capacidade, de recursos, né, são muito diferentes. Então, quando trabalha realmente com as ações das agências nacionais, eles têm uma padronização bastante ampla, né, e através do Estado eles têm capilaridade com o Estado mais, com o Estado menos, mas essa PL, para todo mundo que está na área, né, o IBRAM tem trabalhado, nós estamos fazendo um documento que está sendo finalizado, e nós devemos entregar aí, né, ao nosso secretário para que ele trabalhe junto aos nossos gestores, os nossos políticos, em relação assim, o anseio, né, do nosso Estado, com relação a essas mudanças que a gente tem por aí. Então, próximo, por favor. Pronto. Bom, então, praticamente é isso, né? A gente, estou deixando aí nosso e-mail, telefone, de uma forma bastante aí, o conteúdo é amplo, assim, tem muita informação, e a gente tentou sintetizar, né, para atender os vários tipos de público que nós temos hoje aqui, né? Mas, de qualquer maneira, o foco foi, primeiro, traduzir, né, para a sociedade, quem está aí vendo, e realmente tem, né, definições para barragem, tem legislação, tem bastante estudo feito, tudo dá para se trabalhar em centro de segurança, mas existe uma série de divergência em relação a momentos, times diferentes, né, não tem os treinamentos, não tem o plano de contingenciamento, e isso não pode ter mais, ou seja, nós não podemos esperar mais
né, um acidente, um desastre, para que a gente comece a retomar isso. Então, a ideia aqui no Estado, eu acho, do nosso secretário, o Marcos Felipe, de colocar isso, né, com uma condição permanente, abraçar essa causa e levar em frente, vai ser um diferencial muito grande em relação à segurança, a melhor, né, a várias melhorias de segurança de barragem no Estado, em todos os tipos de barragem, né. A gente tem realmente verificado que foi bastante pertinente, né, a informação, né, de todos os usos de barragem, porque a mineração ficou muito na lupa, mas a gente percebe que vários tipos de uso realmente também estava deixando a desejar em cima das necessidades de legislação que são obrigatórias para preenchimento aí da condição legal, né, legal de legalidade. Então, pessoal, rapidamente era isso. Eu espero aí que vocês tenham, né, visto alguma coisa, né, como aprendizado, outros de lembrança, mas a gente está à disposição para algumas perguntas que queiram fazer, né? Agradeço novamente ao CIGESP e a todos que participaram aí no apoio desse evento. Muito obrigado. Bom, eu vou ler então aqui alguns comentários e algumas perguntas, tá? Eu tinha falado que o Ídio, né, o Rômeu, o Luiz Antônio perfeito. Pereira de Souza tinha te dado boa noite, o Shinzato que tinha entrado, o Cid Granado lá de Atibaia, disse que conseguiu conectar, estava aqui acompanhando. Perfeito. Tinha o pessoal, acho que ele não estava conseguindo antes, né, do link lá. Aquele que eu comentei com você, né? Acho que o link... Aí ele mandou aqui que ele conseguiu entrar. E então o pessoal está dizendo aqui que excelente apresentação, muito didática, né? O Fábio Reis da Febragel também deu boa noite. A Amanda Peliciari diz que está reformulando o currículo do curso técnico de hidrologia e gostaria de saber se o técnico com essa formação pode atuar nos planos de segurança de barragens e quais as contribuições para o setor. Você conseguiu entender? Ficou cortado, né? Oi? Qual é o curso técnico que ela está técnico de hidrologia. Sim, como claro. Como técnico de hidrologia podia atuar nesses planos de segurança de barragens? Sim. Então, assim, né, nós temos, os técnicos de hidrologia, eles são muito importantes, né, a gente teve a experiência, como o André falou, de trabalhar na CPRM, e a CPRM, além da área de geologia, recursos minerais, ele tem uma área de hidrologia, né, onde trabalham os engenheiros hidrólogos, né, e esses engenheiros hidrólogos trabalham bastante com essas ferramentas de piezômetro, de monitoramentos, né, nas áreas, né, de risco, de recursos hídricos, de aquífero, de contaminação. Então, sim, o técnico de hidrologia, né, ele tem, né, uma possibilidade de trabalhar, né, no acompanhamento e monitoramento, né, orientado pelo menos por um engenheiro de minas, né, um engenheiro geotécnico, um engenheiro hidrólogo. Ele tem uma função muito importante nessa área de barragem. E acredito que falta gente assim, com experiência com essa bagagem, né? A maioria dos técnicos de hidrologia trabalha muito na coleta e levantamento de dados do levantamento, né, hidrometeorológico do país, do estado, que a CPRM, o DAE faz muito, o IAP, mas eu acho que isso é um grande mercado, sim, para o técnico de hidrologia, tem um espaço muito grande, né? E colocar, talvez, algumas disciplinas nessa área. Eu não conheço bem o currículo, né, do engenheiro, embora a gente tinha muito, e você, né, você trabalha com eles lá, a gente tem vários nas evidências. Eu não conheço exatamente o currículo. Se não tiver, isso é uma ideia muito interessante, né? A gente tem aí, dentro aí do nosso grupo, né, pessoas aí, bastante experientes do Instituto Geológico, do IPT, tem curso de pós-graduação, mas já em outro nível, né, mas para técnico, eles têm capacidade, né, o próprio DAE, né, tem engenheiros hidrólogos, para estágio dentro do DAE, para começar a trabalhar com isso, mas eu acho que cabe algumas disciplinas que poderiam ser introduzidas, se não tem, porque eles seriam realmente pessoas muito preparadas para acompanhar esse monitoramento de barragem, sabe, até na parte construtiva, principalmente no monitoramento de barragem. Acho que tem um espaço enorme aí para os técnicos de hidrologia. A Patrícia Sanvezo parabenizou você, uma excelente explicação. O Valdenir
Sanveso também diz que essa live demonstra o compromisso do governo do estado de São Paulo com a segurança em relação às barragens. Profissionalismo é tudo. O Diego Souza, ele pergunta: o que se pode falar sobre o minério extraído e a composição e toxicidade das barragens de Mariana e Brumadinho? Ele pergunta sobre a toxicidade dos rejeitos. Isso aí. Então, eu coloquei no passando o conteúdo das barragens, quer dizer, não basta a gente ter o conhecimento só do monitoramento e da segurança, da construtividade. É muito importante saber também o que é barrado ali dentro, né? Ou seja, a qualificação desses sedimentos, né? E essa qualificação dos sedimentos está muito atrelada, obviamente, naquele bem mineral que está sendo extraído. Porque cada bem mineral, né, a mineração é tudo igual. Não é bem diferente. Se cada bem mineral existe peculiaridades, tecnicidades, para fazer o beneficiamento, né, a gente trabalha com técnicas bem diferentes de por exemplo, de uma barragem, né, para brita, né, do que uma barragem para ferro, né, que é o caso lá. Então, para São Paulo, a gente sabe e tem o conhecimento que, com exceção, que nós temos uma barragem, né, que tem resíduos, né, que são químicos, mas ele não é de mineração, já é de transformação mineral, são coisas distintas. Na mineração, que é essa de alumínio, né, que faz a concentração do alumínio lá na CBA. Mas isso tem todo um outro preparo, toda outra estrutura, e a CETESB tem todo o conhecimento que tem lá dentro, toda a estrutura que está montada. Voltando na pergunta dele, que é importante, então, a de Mariana e Brumadinho, ele também, né, não é uma mineração a gente chama de não ferrosos, né, isso é praticamente cobre, chumbo, zinco, né, ouro e outras situações, porque a concentração desses bem minerais, né, que são não ferrosos e outros, eles começam a gerar realmente produtos bastante contaminados em relação à possibilidade de agressão ao meio ambiente. Então, a contenção disso numa barragem, sabendo que tem, obviamente, ela tem que ter, né, um conhecimento bastante profundo a respeito disso, porque uma possibilidade de risco de quebra de uma barragem dessa, realmente o dano ambiental é muito maior do que um dano ambiental de uma barragem como foi a de Mariana. Mariana e Brumadinho, elas são barragens, né, para obtenção do minério de ferro. O minério de ferro também tem uma vantagem em termos ambientais, porque ele não é reativo, ou seja, o ferro, ele oxida, mas ele não é um bem mineral contaminante, né? Ele não é um bem que agride realmente nem a pessoa física e nem muitos os animais, a vida em si. O problema lá de Brumadinho, de Mariana, é que essa lama, por si só, ela não contamina. Sim, mas ela arrebata toda uma região e cobre toda uma vegetação que vai demorar para ser recomposta, né? Porque ela cobriu, né? Cobriu casas, cobriu estradas, cobriu pontes, né? Então, essa recuperação ambiental com relação a isso, ela vai ter também, sim, né, um gasto ambiental, quer dizer, uma perda ambiental muito grande, principalmente na barragem de Mariana. Mas os efeitos químicos, a toxicidade, né, da mineração de ferro, ela tem uma grande vantagem, ela também não tem ferrosos, né, ela tem pouquíssimos, mas quase nada, traços de bem mineral. Então, eu até acho a CPRM, lá de Belo Horizonte, fez análise dessas águas, né, continua monitorando, e os resultados são bastante satisfatórios em relação à qualidade de contaminação que nós estamos falando, né. Isso não quer dizer que não teve um efeito ambiental muito grande quando ela sobrepôs uma área gigantesca. Então, reparar esse bem ambiental, de recuperar a floresta, a grama, a cultura, a agricultura, isso vai ter um tempo razoável, né, para ser feito. Mas, em termos de toxicidade, não é tão grave como a gente possa imaginar, embora seja ferro, porque o ferro é praticamente só o ferro mesmo lá, e ele mistura com a argila e ele dá uma solução que não é contaminante. Então, o contaminante químico para essas duas barragens praticamente não existe, pelos resultados da própria CPRM, que tem sido monitorado, né? Às vezes aparece alguém falando, mas assim, confrontando com os dados da CPRM, com a análise que ela faz, pelo menos quando a gente estava lá, nessa época que eu estava presente, os resultados eram muito satisfatórios. Na toxicidade, não, claro,
no estrago ambiental. E continua. Tá legal. Ó, um comentário do Ronaldo Malheiros aqui. Garcia, parabéns pela brilhante apresentação. No ano passado, o CREA São Paulo constituiu um grupo de trabalho sobre barragens e todo o nosso trabalho, principalmente focado na fiscalização dos profissionais envolvidos, dentro de um enfoque preventivo, teve como base o relatório apresentado, ou seja, um diagnóstico muito importante que serve de ponto de partida para as ações de vários órgãos, como, por exemplo, relacionado à gestão de riscos e desastres. Parabéns. O Rafael Luiz. Parabéns pela apresentação. Gostaria de saber se existe o risco de rompimento das barragens pelo acúmulo das chuvas. Se existe algum monitoramento desse risco. Então, Rafael, né? É assim, as barragens são feitas e projetadas, né, para resistir, né? Mesmo porque até um estudo antes de fazer barragem, tem um estudo pluviométrico, né, que são feitos aqui no caso do terreno do Brasil, ou seja, já tem todo um estudo, né, de ocorrência, né, temporal, né, e por muito tempo, a respeito das chuvas intensas, das chuvas, né, não tão intensas. Então, toda barragem leva isso em consideração, né? Agora, essa barragem, né, com relação a essa chuva, tanto com todas essas condições que nós falamos, né, com uma categoria, né, de risco praticamente zero, ou seja, zero, ou seja, baixa, né, bem construída, monitorada, feito todo um trabalho, porque ela é projetada, sim, para resistir a todo tipo de chuva de índice pluviométrico, né? Isso não seria um problema com uma barragem que seguiria a legislação. Tá? O que ocorre, e a gente tem visto isso, né, agora no Nordeste, são barragens de abastecimento, de uso coletivo, essas barragens são feitas, primeiro, de uma maneira bastante artesanal, né, não muito profissional, e monitoramento nenhum, ou seja, não existe acompanhamento dessas barragens. Então, quando ocorre, né, e normalmente de particulares, né, não é do Estado, não é da empresa de abastecimento como a Sabesp, quer dizer, normalmente esses acidentes que você vê por índice pluviométrico são barragens particulares e que está construída há um tempo de uma forma não profissional e que não tem monitoramento e, às vezes, dizendo mais, irregular. Foi o caso essa última aí, né, ela não tinha nem autorização de um órgão como o nosso, aqui no caso de São Paulo, para fazer aquela barragem. Mas se você seguir a legislação, seguir os projetos, a intensidade de chuva, ela não é um fator de quebra de uma barragem, por si só, né? Por si só não, mas na somatória de... A barragem, assim como o avião, a gente tem que ter uma série de erros para a queda de um avião. Às vezes, um pane só não derruba um avião. Tem que ter 3, 4, 5, né? Uma barragem também, uma barragem na linha que nós estamos discutindo, um erro só, 2 ou 3, ele acaba sendo uma conjunção, né, de fatores para levar à derrubada de uma barragem. Então, um índice pluviométrico alto, mas em cima de uma barragem projetada, construída, como a gente tem, né, aqui em São Paulo, basicamente, grande maioria, não aconteceria isso, né? Isso acontece muito em barragens realmente mais longe de seguir isso que nós explicamos hoje. Tá legal. Bom, o Fernando Fernandes do IPT está te dando os parabéns pela excelente apresentação. A Hidráulica MAC também, Fátima Cury, parabéns pela apresentação. O pessoal gostou muito, muita gente está dizendo que foi muito didática. E o pessoal aqui abriu uma discussão sobre o currículo lá dos técnicos de hidrologia, o Omar, a Amanda lá da FATEC. E o pessoal, perfeito. Talvez era uma boa ideia as pessoas entrarem em contato, montarem um grupo, por que não a gente discutir essa demanda, já que vocês estão discutindo currículo, né? A CPRM, enfim, o IPT, o IG, as pessoas que trabalham com hidrologia poderiam dar alguma contribuição aí para o pessoal, né? Por que não? Um grupo de discussão para depois. Acho muito legal. E é isso. O Valdenir Sanvezo está dizendo que as trombas d'água são imprevisíveis, mas a gente também tem que trabalhar com monitoramento, né? Tem que ter essa margem dentro do monitoramento hidrológico que fornece uma ideia, né?
do que Perfeito, esperar né? da chuva, né? Exatamente. Isso está tudo planejado, quer dizer, a tuba d'água a gente fala muito isso em termos de cidade, porque as cidades, né, elas não foram planejadas, a gente realmente vê São Paulo, são coisas diferentes, né? Então, corrigir isso hoje, em termos urbano, né, e aí nós temos aí, né, o pessoal do IPT, o pessoal do IG, o Ricardo, eles trabalham muito, a própria CPM, né, trabalha muito com isso, quer dizer, é muito diferente. As cidades hoje, você deixar de ter enchente, trabalhar, não é muito fácil, né? Quem trabalha com área de risco, sabe porque essas cidades não foram planejadas, elas foram instaladas de uma forma bastante caótica e foram também, né, bastante, os rios foram praticamente encanados, eles fizeram quase uns rios subterrâneos, essa fronteirinha, os rios foram todos fechados, né, com as passagens. Então, esse tipo de gestão vai ser muito difícil corrigir. Agora, voltando para nós, para as barragens, mesmo com tromba d'água, com tudo, eles têm que estar previstos, né, uma barragem de energia elétrica, uma barragem de mineração, uma barragem, né, da Sabesp, eles têm que ter previsto todo esse tipo de coisa. Então, nem porque tem controle, né? A água, as barragens têm a possibilidade de liberar a água, né? Ela libera, ela trabalha num sistema que realmente tem muita segurança em relação à tromba da água e tudo isso. Mas uma tromba da água dessa, numa barragem daquela, né, construída, né, particular, numa fazenda, em algum outro lugar, realmente ela não resiste, né? Mas as barragens dessas que nós estamos falando, ela está preparada para esse tipo de coisa. Mas é bom ter lembrado, porque assim, né, a Agência Nacional de Mineração e as outras, até na próxima, essa PL 550, já estão pensando, não, já está começando a cobrar, como vocês estão introduzindo, para que os empreendedores preveem, né, alguns acontecimentos fora daquilo que é previsto nessa linha de índice pluviométrico e tal, tipo, né, eles falam muito, olha, até você vai para o Nordeste, tem tremores de terra, você viu isso dentro de uma barragem? Nessa região, é importante prever esse tipo de coisa. Olha, você tem uma barragem lá em cima, depois é essa que está aqui. Você previu se aquela arrebentar, se essa aqui vai ter estrutura, né, para segurar toda essa água que vem lá de cima? Então, são eventos externos a tudo isso que nós falamos. Então, você tem, né, o pessoal que trabalha com de risco, né, você tem escorregamentos, tem caída de grandes volumes, massa, que cai dentro do rio, que pode levar essa altura, né, de uma altura bastante maior do que aquela prevista no índice pluviométrico. Então, hoje está começando a se trabalhar também com esses eventos externos a tudo isso que nós falamos, ou seja, vai dar mais segurança em relação ao que já tem hoje, né? E dentro dessa lei já está fazendo com que as novas barragens, as atuais, começam a prever esses eventos externos, né? Eventos que não está dentro dessa construção que é feito hoje, ou seja, algo nessa linha, fora do previsível. E a gente pode ter, né? Com certeza. O Edgar Shinzato. Garcia, parabéns pela excelente apresentação. Gostaria de saber se atualmente há investimentos significativos em recursos humanos e tecnológicos no uso de interferometria SAR no estado de São Paulo. O Eduardo, boa noite. O Shinzato, boa noite, obrigado pela presença. Então, esse trabalho de interferometria, né, no estado, ele é ainda bastante incipiente, né? A CPRM, eu me lembro quando eu estava lá, você estava começando a trabalhar com isso, e a Mônica também, né? Vocês estavam fazendo um trabalho bastante interessante, mas o estado de São Paulo, com esse tipo de atividade, eu me recordo, e aí depois, eu não sei se o Omar consegue entender, mas eu tive uma reunião na época, que a CPRM estava trabalhando, a Unicamp trabalha muito com isso, né? A universidade, e a gente estava dando apoio para a CPRM, e o IPT estava começando naquela época, estou falando de 2, 3 anos atrás, a trabalhar também, tem intenção de trabalhar com isso aqui. Né? O Instituto Geológico eu também não sei, não tenho acompanhado. Mas então, e esse grupo, esse pessoal faz parte do nosso grupo. Então, a gente pode até te enviar, isso é importante, né? Porque o Shinzato trabalha muito com isso, e essa parceria com a CPRM. Aliás, temos um convênio, viu, Shinzato? Nós acabamos de fazer um termo de cooperação técnico-científica, assinar com a CPRM.
E eu acho que essa parceria aí, nessa área que você está colocando, a gente em São Paulo tem muito interesse, tá? Mas a gente vai verificar aí com o Mar, com o Ricardo, com o G, com as universidades, né, que a gente tem contato com a engenharia de Minas também, da Poli, a geologia, mas eu não sei te dizer se a gente tem algo mais avançado aqui, não, né? Aqui é o pessoal do INPE também, né, que trabalha com isso, né, no tempo que eu estudei lá, eles estavam começando a pensar em alguma coisa assim. Mas eu não sei te responder, mas eu acho que é muito importante essa sua colocação, nós vamos continuar a conversar sobre isso, acho que é bem interessante aí, nessa linha. Talvez depois o Ricardo, do IG e o próprio Mar, né, possa dar alguma resposta para esse relatório também. Vai ser muito interessante, bem legal essa área aí, eu estou evoluindo bastante nisso. Legal. O Marcos Muro perguntou: qual é a ocorrência de ruptura em pequenas ou médias barragens no estado de São Paulo? Então, esse número, né, quando a gente fala em pequenas e médias, dentro dessa classificação, né, que nós temos, a gente tem números assim a serem considerados de que, com exceção daquela, e foi muito importante colocar, né, nós tivemos realmente um acidente muito sério em 77, né, que foi lá em Euclides da Cunha, e era uma barragem da CESP, né, da empresa energética, não sei se era a CESP ainda, a CESP foi acompanhando, né, várias empresas naquele momento. Então, aquela é um caso dos mais sérios que eu conheço do estado de São Paulo. Aí, barragens de pequeno porte também, né, e médio, aí dependendo do ponto de vista que a gente está olhando, dentro dessa classificação que nós demos, né, se elas são pequenas ou médias, tem todo um critério. Dessas, eu desconheço, né, dessas que nós estamos falando aqui, mas, assim, eu volto a falar daquelas barragens que agora não, já faz anos que o DAE tem entrado em contato com todas as barragens, nenhuma barragem, né, existente no Brasil tem que ter outorga, né, e o órgão do Estado de São Paulo é o DAE. E aí, o DAE está com um trabalho bastante eficiente, uma fiscalização muito grande, já foi enviada a documentação para todas essas barragens, que já foram caracterizadas por satélite, e eles vão ter, sim, que regularizar. Então, voltando à sua pergunta, sim, essas barragens não são regulares, não têm outorgas, e foram construídas de uma forma amadora. Eu acho que existe várias, né, eu sou lá da região do oeste de São Paulo, e era muito comum acontecer quebra de barragem de fazenda, né, para abastecimento de irrigação, para gado, né. Então, essas barragens meio feitas assim, de uma maneira artesanal, elas não estão se enquadrando dentro disso que nós falamos, mas elas têm que ser enquadradas, por menor que seja, e nós temos critério, mas o DAE está com um trabalho muito grande em relação a essas barragens, aqui no caso do estado de São Paulo, tá? Então, as que eu conheço estão tudo fora do sistema que nós acabamos de falar, são pequenas, são menores, e eles têm uma atuação de maneira que o meio ambiente não é tão... são coisas pequenas, atrapalha muito, quer dizer, tem uma ação muito mais forte no meio ambiente, mas normalmente, pelo menos as que eu conheço, não tem tirado vidas, né? Mas com certeza no estado deve ter sim, tá? Essa linha que eu falei, aquela do Nordeste que foi agora, né? Então, a gente está começando, dentro desse comitê, a olhar mais de perto, e o DAE é o órgão responsável para isso. Tá? Então, barragens assim que não estão dentro, eu não conheço. Essas que estão aqui, o grande acidente realmente foi essa de 77, com uma barragem da CESP, não sei se é da empresa de energia elétrica, né, da época, e Euclides da Cunha. Tá legal. O Omar está te parabenizando pela apresentação, mandando um abraço a todos. Obrigada, Omar, pela presença. Fala também da importância do monitoramento hidrológico naquela discussão lá do técnico de hidrologia. A Valéria Dalbon também te dá os parabéns pela apresentação. O Robson Mitsu. A gente já vai... Esses são os últimos comentários aqui e perguntas que a gente já vai caminhando para o final, tá bom? Tá bom, obrigado. O José Luiz Albuquerque Filho, do IPT, uma figurinha que ninguém conhece também. Tá dizendo, tá dizendo, Garcia, ótima apresentação, parabéns. Pergunto sobre obrigado. Pergunto sobre os próximos temas que poderíamos discutir para detalhar esse tema, né? E informar os profissionais sobre as próximas ações a serem efetuadas.
Se você tem sugestão como a gente continuar esse debate desse tema. Desse tema, né? Das barragens. Zé, obrigado aí pela participação, obrigado aí pelas suas referências. É o seguinte, muito importante, esse foi um primeiro, estava dizendo aí, né, ao Ronaldo e a todos vocês, que a ideia era fazer uma apresentação de que fosse oportuna não só para geólogos, para engenheiros, mas para a sociedade, que é um dos grandes desafios, eu acho, é realmente trazer a sociedade a essa discussão que nós estamos levando, né? E ela é fundamental. E eu trago isso depois para outra área, que vai falar um dia sobre mineração, mas assim, o município, né, e os próprios prefeitos, eles ficam muito distantes de tudo isso. Isso não está certo, não é porque é incompetente, é porque eu acho que a responsabilidade, né, de decisão, óbvio, da agência de regulação, mas o próprio empreendedor, né, ele tem que ter uma atividade proativa em relação a trazer a cidade, levar isso para a prefeitura, fazer os planos de planejamento. Voltando ao que você falou, eu acho que tem um espaço enorme da gente fazer reuniões temáticas, né, setorizadas, né, essa figurinha abrangente, a gente fez de uma forma que o máximo de pessoas, né, entendesse, né, e ter essa concepção, é bacana formar opinião, né, que é a licença social, que eu falei, mas eu acho que a gente tem, né, no grupo, pessoas ali, que você conhece muito bem, aí do IPT também, do IG, né, lá da universidade, da CETESB, então eu acho que a gente pode sim começar a setorizar discussões que pode ser até, e aí é muito bem-vindo para nós temos um comitê, mas sugestões tipo essa que você levantou, Zé, e de outras pessoas que estiverem, a gente recebe de bom tamanho e vamos fazer uma participação bem convergente, né, de vários setores. A gente tem naquela reunião, fica muito pesado, tem mais de 23 sugestões e recomendações nesse relatório de 2019. Eu coloquei 5, 6 só. Então, aquilo lá tem muita coisa para ser feita. Muito nesse relatório, né? Aliás, eu coloquei muito rápido e não falei, ali tinha um link, né, da Agência Nacional de Mineração, para quem quer ter atualizado tudo que siga páginas, né? Muito interessante. E nós temos ali também, na Secretaria de Infraestrutura, como vocês entram nesse relatório e como a gente pode abordar todas essas recomendações que tem lá. É muito legal. E eu acho que a gente pode fazer isso que você sugeriu, sim, comissões temáticas para a gente poder desenvolver e até convidar pessoas para participar do nosso grupo. Um grupo, e aí foi colocado pelo CREA, né? O CREA São Paulo, o Ronaldo trabalhou, fez a pergunta, eu tive com o Sebastião, que é da diretoria do CREA, e a gente estava finalizando esse documento. Convidamos muito para a gente trabalhar junto nesse segmento. E até um convênio a gente propôs. Mas aí, essa pandemia, depois, a gente acabou não se encontrando mais, eu tenho falado com ele. Mas, assim, não dá para o CREA, que está fazendo um trabalho, eu até falei com o Sebastião, falei até com o coordenador, né? E nós estamos fazendo outro, nós temos que convergir esses trabalhos, tá? E a gente tem uma parceria, pelo menos informal, com o CREA, muito grande. Mas vamos formalizar isso, como a gente fez com a CPT agora, estamos tratando com a Agência Nacional de Mineração, né? IPT, a gente tem também várias propostas de parceria com o Instituto Geológico. O Instituto Geológico está junto na nossa secretaria, então a gente tem uma irmandade aí bastante forte, né? E tem uma facilidade já até jurídica de trabalho, né? Mas então, eu digo assim, Zé, bacana, e a gente pode fazer sim, né? E tem também, aí voltando para a geologia, seria muito legal a gente discutir, eu estou retomando, fazendo uma parte aqui, o Conselho de Geologia e Mineração do Estado de São Paulo, dentro daquela coordenadoria, né, que a gente está trabalhando. E a gente tem uma discussão, e aí eu trabalho mais com o Márcio, pessoal do PT aí, com os empresários, e nós estamos fazendo um plano de mineração para o Estado de São Paulo. Muito legal. Com recursos, né, dentro do CEFEM, que é outro assunto, e também trazendo o conselho, que era o COGEMIN, né, que nós tínhamos nos anos 80, né, o Conselho de Geologia e Mineração do Estado. Uma parte, mas na mesma linha. Faz muito bem, nós estamos convidando gente. Vamos trabalhar formando equipes temáticas para discutir, mas deixar aberto. Eu acho bacana, que muita gente da sociedade participa. Tá? Essa ferramenta é fantástica, né? Eu acho que o trabalho, às vezes não funciona bem, mas eu acho. Obrigado aí, viu, Zé? O Nick Hidráulica MAC, deixa eu ver, eu acho que falou quem era antes. Disse, Garcia, nós do DAE agradecemos a menção ao trabalho que estamos desenvolvendo. Pessoal agradecendo. Então, gente, dos comentários e do chat tem mais coisa, mas é isso, no geral o pessoal parabenizando. Aí, mais uma vez, eu quero então agradecer ao Garcia pela brilhante apresentação, foi mesmo muito boa.
E agradecer a todos pela participação e também as entidades parceiras aí que apoiaram esse evento, o IPT, a BGE, a Febragel, CREA São Paulo, a APG, a GEL Júnior USP, a Câmara Temática para a Gestão de Riscos Ambientais Urbanos. Muito obrigada a todo mundo e boa noite para vocês. Obrigada, Garcia. Obrigado. Boa noite para vocês. Agradeço o tempo, né, que vocês ficaram aí, as perguntas, e a gente está à disposição, tá? Entrando no nosso site, tem o meu e-mail também que eu deixei aí, tem o telefone, a apresentação também está à disposição de vocês, e a gente está aberto aí a sugestões e ver se a gente consegue fazer uma política, né, agora sistemática, né, de barragem como de resíduo, e nós vamos trazer de mineração. Talvez seja um assunto para a gente trazer aí no Sindicato de Geólogos, essa proposta, né, da coordenadoria de mineração que a gente está fazendo aí. Eu acho que tem umas ideias bem interessantes que eu já discuti com bastante gente, mas não desse tamanho, desse porte. Muito obrigado, boa noite a todos. Bom, com certeza, o sindicato, agora que a gente já sabe fazer isso aqui, funcionou, tá? De portas abertas para apresentar aí o grupo, viu? Obrigada, boa noite, gente. Obrigado, boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau para vocês. Obrigado.